de unidades que não operam junto. Então, por exemplo, a você tem no Exército Brasileiro 6 divisões. Você precisa aqui um batalhão. Se alguém me mandar mensagem, eu não estou vendo só a apresentação. Não, a gente tá Então, mandando mensagem aí. O, o Santos perguntando se tem alguém gravando. E eu respondendo ah, que estou gravando. ok. Ah, Tá. A força-tarefa é para juntar, por exemplo, você tem digamos que um batalhão que faz parte da primeira divisão de exército, e aí você tem um batalhão que faz parte da segunda divisão de exército, e um batalhão que faz parte da, sei lá, vamos inventar aqui, sétima divisão de exército, não existe, mas... E aí você pega um batalhão de cada, e você junta nessa força-tarefa, valor, brigada, porque tem 3 batalhões formam uma brigada, e aí você começa a operar. Operar com quem? Pode ser com a Marinha, pode ser, então vai estar embarcado, então Força-Tarefa Naval. Pode ser, quer dizer, conjunta naval, né? Que se fosse fuzileiro naval, aí seria uma Força-Tarefa Naval. Subunidade, por quê? Quais são as subunidades? Grupo de combate, pelotão, companhia e batalhão, eu não sei. Não, o Exército Brasileiro não considera batalhão subunidade. Mas tem país que considera. A gente chama de subunidade porque é como se nós fôssemos precursores paraquedistas que balizam para uma companhia. Existe a Força-Tarefa Biguá, que faz justamente esse papel. E aero terrestre, porque a gente é paraquedista. Carcará, porque é um nome bonito aí, que o 40 sugeriu e a gente aceitou lá no início do ano passado. E o que nós teremos em 2026? Tá, eu já comecei aqui, mas a adiantar algumas explicações, mas basicamente isso daqui é para a gente poder esclarecer o que nós seremos daqui em diante e tentar assumir o nível de seriedade maior a partir daqui. Tá, quem nós somos? A gente é. Isso daqui está no nosso canal de introdução, basicamente. E ele resume exatamente o que nós somos. A Força Tarefa Carcará, que é nosso nome não lore friendly, é tipo só nosso nome mesmo, tanto que o nosso nome é aqui no Discord, nosso nome aqui no grupo. É um grupo de simulação militar baseado no Arma 3, e a gente não consegue simular em outro software, porque software de simulação militar a gente não tem acesso porque não é aberto para civis, e o mais próximo que chega, aberto para civis, é o Arma 3. Então a gente está limitado a ele por enquanto. Nós simulamos uma força-tarefa terrestre, eu expliquei, composta por precursores paraquedistas do Exército Brasileiro. Na sua força de superfície e os elementos da força de aviação, temos tanto a aviação do Exército quanto a força aérea. Então a gente, aqui os pilotos, eles têm liberdade para poder operar qualquer coisa que a missão venha a requerer, que esteja dentro da Força Aérea, dentro da FAB ou dentro da aviação do Exército. A aviação do Exército composta apenas por helicópteros, a FAB, aí tem aeronaves, de asa fixa, asa rotativa, enfim. Nós fazemos tanto na respectiva temática, Exército Brasileiro, como em qualquer outra que permita a fidedigna aplicação das técnicas, táticas e procedimentos. Por que isso? Não dá pra gente pegar uma MAG, por exemplo, e falar, putz, essa arma aqui de Star Wars substitui a MAG. Não substitui. O balanceamento dos equipamentos é muito diferente. Existem certas especificidades, por exemplo, como que um jetpack se encaixaria na doutrina do Exército Brasileiro? Não encaixa. Então isso cria limitações. Então, o que a gente faz? Quando a gente simula Halo, quando a gente simula Star Wars, quando a gente simula, sei lá, Primeira Guerra Mundial, sabe, essas coisas que exigem uma adaptação na doutrina, a gente para de simular e a gente começa a apenas fazer uma gameplay tática. A gente está utilizando as técnicas que a gente normalmente usa e a coordenação que a gente normalmente usa e a cadeia de comando, mas não é uma simulação em si, porque a gente não está preso a manuais. Quando nós simulamos, por exemplo, o exército russo, aí a gente tem a possibilidade de falar, olha, essa M249 aqui, FNMMI, ela é agora uma RPK. Essa MAG é agora uma PKM. E a gente consegue fazer essa transposição para que a gente possa simular nesse sentido. Então, assim, o que é um batalhão de infantaria blindada?
que aqui no Brasil é com o MC13, lá com eles vai ser com o BMP, por exemplo. Então a gente consegue fazer essa transposição porque os equipamentos e eles permitem que a gente faça isso. Tá. Então, essa respectiva temática, permite a aplicação prevista em manuais. Tá. Com nível mínimo de roleplay, porque a gente também não é general de teclado, então a gente não gosta de ficar chamando de sim senhor e não senhor e essas coisas. Eu tenho asco disso. E as demais temáticas, como eu falei, as demais temáticas de jogo que não permitem a fiel simulação, nós dedicamos apenas um jogo de estilo tático. É mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, no Project Reality da vida. A gente não tem como efetivamente simular, porque as condições de vitória de um jogo PVP são diferentes das condições de vitória de uma operação militar real. Então a gente joga de forma tática e organizada, mas a gente não necessariamente está simulando quando a gente entra no PR, quando a gente entra no squad, no Hell Let Loose ou em qualquer coisa do tipo. Tá. Além disso, quer dizer, na verdade isso daqui deveria ser o primeiro parágrafo, talvez eu revise depois. Que isso daqui é mais importante do que a própria simulação. Respeito e amizade são os pilares mais fundamentais, precedendo inclusive a nossa finalidade, que é a simulação militar. E nós somos um grupo inclusivo, então esse é um dos nossos pilares base. Isso daqui, tudo que eu vou falar está completamente acima da simulação. A gente para de ser um grupo de simulação quando qualquer coisa aqui não for respeitada. Inclusivo, antirracista e respeitoso às individualidades. Então, tudo isso daqui, o respeito e a amizade, precedem a simulação como grupo. Então, a gente pode parar de ser um grupo mil sim se isso daqui for violado. Somos um espaço acessível para quem não se encaixa na rotina de outros grupos, mas exigimos interesse pela simulação. Então, assim, a gente aceita gente que participa de outros grupos também, participa aqui. A gente só pede que tenha uma frequência mínima e a gente acabou criando um nicho, porque trouxe muita gente que realmente não se encaixava na rotina e da vivência de outros grupos. Então, por isso que a maior parte das pessoas que estão aqui não eram do Arma 3 propriamente, da comunidade, e jogavam outros jogos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. E sim. Ah tá, que susto. Porra, todo mundo muito quieto, muito comportado, eu nunca vi isso. Eu posso aloprar? Não, Se eu puder. não. Tá. É para onde nós vamos. Dito isso, isso é o que nós somos, não vai se alterar. Fora do Arma 3, eu vou desenvolver um novo formulário. O material desses slides aqui vai ser reaproveitado para o guia do candidato. Marcos, eu vou pedir para que você continue aquela revisão que você estava fazendo do guia do candidato, que ficou muito mais bonito do que o que eu estava fazendo. A organização e patente da FTC a gente está revisando. Eu ainda não tenho certeza como que a gente poderia deixar as patentes da Força de Aviação, mas por enquanto elas estão funcionando. Repaginação do Discord, isso daqui é uma parte muito chata, eu não tenho saco para ficar mexendo no Discord, mas enfim. E atualização de outros canais. No caso, a nossa Units e o nosso grupo na Steam, porque eu simplesmente esqueci que eles existiam, mas é só copiar e colar os textos e colocar os nossos novos brasões. Enfim, eles precisam ser atualizados também. Isso daqui é o que a gente vai fazer fora do Arma. E claro, tem as planilhas que o Santos desenvolveu e que eu preciso manter um nível de atualização, mas as planilhas organizacionais são muito boas, então logo que eu conseguir efetivamente deixá-las prontas, eu mostro para vocês créditos totais para o Santos que desenvolveu. Dentro do Arma, mod próprio, com pretensão de expansão contínua ao longo do ano. Por quê? Porque eu não tive tempo para fazer tudo que eu queria fazer e também porque eu não achei todos os mods que eu queria achar para roubar. Então eu vou roubando de mods ao longo do ano, né? E desenvolvendo ao longo do ano. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Mas tenho planos bastante ambiciosos, especialmente com veículos. Talvez nunca venham a ocorrer, porque mexer com veículo no Arma é bem complicado e tem que ser um pouquinho mais experiente do que eu com isso. Novas aeronaves, no momento estou testando drones. Como a gente agora assumiu efetivamente uma força-tarefa aeroterrestre, diferente da força-tarefa aeromóvel que a gente antes simulava, a gente não podia, em teoria, dentro dos limites que os manuais definem para a gente, utilizar, por exemplo, aeronaves de asa fixa, porque a gente estava limitado à aviação do exército. Então, sempre que a gente pegava um Gripen, sendo uma
atuando como infantaria aeromóvel, a gente estava cometendo grandes gafes, digamos assim. No momento, não. No momento, tudo que a gente faz é previsto em manual. E que continue assim e que a gente continue melhorando nesse sentido. Então, essa adaptação temática, ela também nos permite que a gente efetivamente simule. Então, no momento que um Gripen levantava voo, ou um drone um pouco maior, que seria respectivo da Força Aérea, e não do Exército Brasileiro, que tem drones muito pequenos, a gente quebrava a barreira da simulação e entrava num jogo de. Enfim, era só um jogo tático e deixava de ser simulação. Isso não acontece mais. Agora a gente tem liberdade para utilizar qualquer aeronave que a gente queira, dentro dos limites das aeronaves que a FAB e o Exército Brasileiro têm. Tá, mas e a aviação naval da Marinha? Virou bagunça. Vai virar aqueles clãs que é um almirante, um general de brigada e um tiro de guerra. E os três juntos vão tomar Fallujah. Que é aqueles clãs bagunçados, tipo o primeiro Oeste. Eu queria falar não, mas eu me amarraria, papo reto, filho. É, se amarra em outro lugar. Inclusive, tem alguns grupos que eu acho que talvez queiram fazer isso no futuro próximo. De ter, tipo, um maluco do exército, dois da FAB e um da Marinha, e um tiro de guerra junto com operações especiais. Enfim. Novas armas. 5.000 John Wicks versus 44 Jesuses. Sim. Tá. Foi boa. Armas fidedignas ou substitutas. Por que substitutas? Porque assim, por exemplo, a 24/7, que é a pistola da Taurus, não tem no Arma 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente utilizar a Glock. Pô, mas os Prec não usam a Glock. Sim, mas é muito mais fácil utilizar a Glock. Não é mais fácil usar a PT-92FS que tem no arma? Eles não usam mais porque é antiga, então se é para usar alguma coisa nova, vamos de Glock. Já vi Prec usando Glock, mas no caso é exceção. Não é armamento padrão de forma alguma, é armamento próprio do cara, só que a gente dá essa colher de chá. Porque, enfim, ela cumpre o papel, digamos que dentro de uma modularidade de simulação, você precisa portar uma pistola. Porque na vida real você portaria uma pistola. Qual pistola vai ser? Isso não faz tanta diferença. Sim. Porque você precisa estar portando uma pistola. Você precisa cumprir o número de carregadores. É igual a questão da PKM fazer a vez de uma MAG, por exemplo. A gente pode fazer essa transposição de equipamentos porque às vezes simplesmente não dá certo. É como, por exemplo, quando você vê o pessoal fazendo missão dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial e ao invés de colocar os pracinhas com M1903, coloca com M1 Garand. Por que isso acontece? Diversos motivos. Mas um deles também é porque os mods de Segunda Guerra Mundial têm péssimas M1903. As únicas boas são da DLC Spearhead e da DLC SOG. Então assim, pra galera não comprar a DLC e não ficar utilizando um armamento completamente merda, que fica bugando a animação de carregamento e quebra muito a imersão, a galera simplesmente bota M1 Garand. Os soldados brasileiros utilizavam? Alguns sim. Alguns pegavam de americanos mortos e ficavam usando. Mas isso não era o padrão. Nem foi o padrão no final da guerra. Mas você tem um fuzil de batalha. E pronto. Ele consegue fazer essa transposição dentro da simulação. E é o que vai estar importando pra gente nesse sentido. E algumas fidedignas também. No sentido, por exemplo, MRAD para os caçadores. Então, assim, sempre que a gente tiver alguma atuação como caçador, eu vou adicionar o mod da MRAD, e aí a gente fica utilizando ela, que é a arma correta que eles usam. No caso, MK48, MK46, do Tier 1 Weapons também. Então, assim, a gente vai passar a utilizar os armamentos corretos, em algum sentido, e alguns a gente vai utilizar um substituto. Tem o SMT-9, já foi desenvolvida para o Arma 3, mas é de mod privado, a gente não tem acesso. Então o que a gente vai utilizar no lugar? Eu pensei em diversas armas, pesquisei bastante, mas assim, o que a gente vai utilizar no final das contas é uma MP5. Ela é exclusiva do COPESP hoje, do Comando de Operações Especiais, os precursores não têm acesso a ela, mas ela consegue fazer esse emprego substituto da SMT-9, 9mm, é uma submetralhadora, e é bonitinha,
não quebra a imersão completamente o seu uso, apenas para quem olhar para aquilo dali e falar, putz, isso aqui é exclusivamente do Copesp. Mas é um nível de ser fidedigno que, em certa medida, não pode fazer sentido, mas ele não. Enfim, vocês entenderam. Então a gente Preciosismo. vai completar nosso arsenal na medida do possível, sendo fidedigno, e quando não der, a gente substitui. Mapa de treino fixo, Malden e Rutan. Créditos aí a o Santos, pelo mapa de Malden. Eu estou fazendo o mapa de Rutan. Por que Rutan? A gente precisava de um mapa de selva que pudesse dar possibilidade para que a gente utilizasse diversas aeronaves, para que a gente utilizasse, pudesse fazer operações ribeirinhas ou coisas do tipo. Só que o Santos desenvolveu o mapa de Malden tão bem, mas tão bem, que ele acabou absorvendo para si todas as necessidades adicionais do mapa de selva, que era para ser além de selva. Então, a única coisa que ele não conseguiu absorver foi a mata fechada. E Rutan é um mapa plano, mapa de mata fechada, que pode fazer o papel de mapa de treino para essas patrulhas de selva. Então, o mérito do Santos de trazer tanta coisa interessante para o mapa de Malden fez com que a gente não precisasse ter um checklist enorme de necessidades para o nosso mapa de selva. Então, o Rutan vai ser um mapa bem simples, assim, é só para fazer patrulha e tai, sem nada demais. E, enfim, estou desenvolvendo. Nós teremos, por isso, 2 mapas fixos, um especificamente para a selva e um geral. Isso vai garantir para a gente um preset mais estável, porque a gente está sempre mudando o preset e eu imagino que todo mundo aqui já teve algum problema relacionado ao preset estar mudando sempre de última hora, mod sendo adicionado, mod sendo tirado. E tendo um mod próprio, tendo as armas já definidas, as aeronaves já definidas, não ficar trocando o tempo todo de temática, sei lá, jogando de russo, depois francês, depois de alemão, não trocando a temática e mantendo os mapas de treino fixos, a gente sabe quais mods são necessários, o modpack fica estável e aí vocês têm menos problemas, eu tenho menos problemas, todo mundo sabe que eu tenho pouco espaço no PC aqui, então para mim também é um transtorno bem grande e isso se resolve. Seguindo, aprimoramento constante das CESP. E, porra, tá com esse português. CESP 1, nivelamento tático. CESP 2, nivelamento técnico. CESP 3, básico paraquedista. Para que você saia de soldado EV, que é um novo nome de recruta que a gente admitiu aqui, que faz parte dessa organização de patentes e organização interna que está sendo repaginada, para você sair de soldado EV e se tornar ou soldado auxiliar de precursor, ou aspirante oficial, ou a patente que venha a substituir aspirante oficial nessa repaginação, você precisa completar as 3 CESP. Você pode, em algum momento, digamos, putz, vamos fazer um treinamento com outro grupo. E aí lá vai ser ensinado, sei lá, metade das técnicas do nivelamento técnico. Digamos que eu fiz uma instrução extra que pegou e cobriu a outra metade. Então tá bom, eu te promovo e conta como se você tivesse feito o nivelamento técnico. Mas a princípio, eu vou inserir eles todos os nivelamentos e o básico paraquedista fora dos dias de simulação e de treino, para que eles não atrapalhem a nossa rotina. Eles vão ser obrigatórios apenas para quem é recruta, no caso, que agora soldado é EV, de efetivo variável, e eles não vão atrapalhar a rotina. Então, assim, quando tiver recruta, precisar treinar recruta, eu puxo esses nivelamentos aqui, eu vou formando uma turminha de novatos e logo promovo eles. Por que que a gente resolveu fazer dessa forma? Primeiro porque soldado auxiliar de precursor é uma patente que exige muito tecnicamente, é uma posição que exige muito tecnicamente, porque já é uma posição em que, na vida real, o cara assume muitas responsabilidades. Em teoria, ele não deveria, mas na vida real, a primeira companhia de precursores, a segunda também, elas têm uma escassez muito grande de pessoal. Então, quando o soldado entra lá, ele assume responsabilidades muito grandes. Então, assim, no primeiro ano, o precursor paraquedista lá, se ele virar gerente, que a gente conhece como especialista em armamento, ele passa a ser responsável pelo armamento de, sei lá, um capitão que está lá há 7 anos. E é ele que vai fazer a clicagem do armamento do cara, ou pelo menos garantir que os optrônicos, para que
capitão em si faça a clicagem estejam funcionando bem. Então, assim, ele vai ter uma responsabilidade muito grande. O especialista em demolições pode chegar no primeiro ano e já começar a fazer os explosivos para que precursores oficiais usem. Então, assim, assumir muita responsabilidade logo de início. E a gente aqui tem essa questão de nunca ficar para trás intelectualmente. Então, a gente sempre acredita muito no potencial intelectual dentro da simulação de todo mundo. E por Olha isso a por gente você. exige. Por isso a gente exige muito de quem está mesmo nessa patente inicial, entre aspas, de soldado auxiliar de precursor. A mesma coisa para aspirante. O cara que está como aspirante, ele, assim, isso eu vou falar aqui, não sei se o Aleph tá, Henrique, você tá aí? Então, tanto o Marcos quanto o Santos, apesar de serem da Força da Aviação e só pilotarem e tudo mais, mas eles são muito experientes com a ação terrestre também. Então eles conseguem plenamente atuar como precursores. Se a gente fosse, por exemplo, para uma missão com outro grupo e aí não vai ter aviões. Digamos que, sei lá, vamos jogar de americano e não vai ter aeronave. A gente vai só andar no deserto. Nesse cenário, eles vão atuar em terra com a gente. Eles não vão. Não tem para onde eles irem. Ou eles não simulam, não entram no game. Então é uma possibilidade. Mas eles têm que ter plenamente a capacidade de acompanhar a gente. Eles não só acompanham, eles são muito bons, mas aí a ideia é que todo mundo que se torna aspirante tenha a capacidade de acompanhar. Então, assim, não adianta o nosso nível estar muito alto da equipe e quem está no aéreo e for puxado não sabe o que está fazendo. E até porque o pessoal do aéreo precisa saber o que quem está em terra está fazendo e por que está fazendo e agir de acordo. No caso, uma das missões da aviação do Exército prevista em manuais é o apoio aos elementos em terra. E na força-tarefa aeroterrestre também é previsto que todos os elementos da força de aviação apoiem os elementos em terra. Então, assim, você precisa saber o que está decorrendo em terra. E é por isso que essa CIESP, mesmo que elas não sejam muito úteis no dia a dia de quem está na força de aviação, elas são necessárias. O básico paraquedista, ele é para colocar boot marrom no pé de todo mundo e também pelo fato de que a gente precisa sempre manter uma constância de saltos para conseguir qualificar quem é soldado ou cabo precursor para que consiga fazer o balizamento e também para colocar os pilotos para praticarem o lançamento paraquedista. Então, é necessário que os novatos sempre estejam saltando, pelo menos, e tenha pelo menos um treinamento exclusivo para isso, para que a gente possa colocar isso em prática aqui. E é exclusivo para isso, então, assim, diferente do nivelamento tático, que é para passar tudo para acompanhar a gente no combate, o básico paraquedista, ele é um treinamento focado numa atividade exclusiva. Nivelamento técnico, diversas questões. O básico paraquedista não, é só uma questão, só salto. E ele conta como uma CIESP inteira. E ao menos o intercâmbio por mês contra o grupo. Isso daqui é importante porque sempre que a gente vai simular contra o grupo dá aquele friozinho na barriga. Putz, será que a gente vai mandar bem? Será que a gente vai mandar mal? Pode ser um TVT, pode ser um co-op. Independente. É interessante a gente ter esses momentos para, se eles mandarem mal, a gente perceber como nós somos superiores. Se a gente mandar mal, para que a gente olhe como os caras fizeram e tente melhorar. Então, assim, sempre estar fazendo intercâmbio com grupos competentes é bom, seja que se a gente tiver um bom desempenho ou um péssimo desempenho. E os objetivos disso, tá, aqui vamos entrar numa parte espinhosa. Superar o que o Marupiara foi em seu auge. Por que eu estou dizendo isso? A maioria de vocês não deve conhecer o que foi o Marupiara, mas ele foi um grupo de simulação do Arma 3, muito famosinho, lá nos tempos de 2021, 22, 23, que 24 também, que tinha vários youtubers assim da comunidade que faziam parte, especialmente um chamado GVN, e eles eram muito bons na aplicação de técnicas, táticas e procedimentos, mas eles tinham um número grande de players. Então, assim, eles estavam sempre com um valor de pelotão. Então, assim, era um número grande de
jogadores, mas ao mesmo tempo eles conseguiam manter um nível alto de rendimento. Existem grupos muito superiores ao Marupiara, ainda em funcionamento, mas com o mesmo número de plays que eles têm, não. Então, se a gente tem um número reduzido, por que eles são, digamos que, nosso concorrente espiritual? Falo espiritual porque o Marupiara faliu e não existe mais. Foi morar de aluguel. Mas, por que eles? Porque eles tinham também um elemento de aviação, e o nosso elemento de aviação puxa muitas capacidades nossas, e porque o novato do Marupiara, ele tinha uma carga técnica bastante grande. Então, assim, eu espero que a gente chegue no nível do Marupiara esse ano e supere todo mundo. Que todo mundo tivesse um nível suficiente para ser um membro do Marupiara ou muito melhor. Então, assim, tem gente que conheceria os caras e eles eram muito embusteiros. Então, pode falar, putz, a FTC nunca vai chegar lá. Vai chegar sim esse ano. O Santos foi do Marupiara. Ele era Santos? Pode falar um pouquinho da sua experiência no Marupiara? Cara, basicamente, eu fiquei em torno de 1 ano para 1 ano e meio lá. Tive a oportunidade de saber um pouquinho, né, como que simulavam. E, porra, a simulação deles se baseia não em táticas de forças especiais, né? Porque, afinal, são coisas que a gente não tem acesso. Não tem como a gente ter acesso a esses materiais, porque são materiais classificados, né? Materiais sigilosos. Então, eles faziam o simples, mas eles faziam bem feito. Eles sabiam se deslocar de uma maneira concisa, eles conseguiam aplicar tais com perfeição. Cara, a coordenação, a comunicação fluía muito bem. Então, porra, a galera conseguia fazer o básico bem feito. Era isso que diferenciava a simulação ali. E o elemento de aviação era muito pequeno. Era tipo 2 aviadores, 3 aviadores que conseguiam desempenhar muito bem a função. Eles pegavam ali, não, a gente vai fazer isso aqui de tal maneira, tal maneira. O planejamento era muito bem feito, era feito com muita calma. Então tudo é minuciosamente pensado. Se a gente conseguir replicar isso aqui, se a gente replicar 10% disso aqui, já melhora muito o nível. Só em questão de planejamento, né? Eu digo. De planejamento a gente realmente tem que melhorar bastante. Mas assim, a aplicação de técnicas e táticas, a gente não está muito longe deles, mas ainda tem muito que melhorar. Só que uma coisa específica deles é que eles faziam bonito. Então, em algumas matérias eles podiam não ser os melhores, mas eles faziam bonito. E fazer bonito importa. Fica bom em vídeo e é muito satisfatório. Então assim, pô, a TAI deu certo. Abrimos uma cascata e a cascata aconteceu. E a gente conseguiu a superioridade de fogos, conseguiu quebrar o contato. Certo? Certo. Só que se a gente não se alinhou exatamente nas árvores, em algum momento alguém foi um pouco mais longe e criou uma confusão nessa cascata, não é suficiente. O importante é a gente fazer exatamente bem feito. Então, assim, para não ter esses pequenos erros. Esses pequenos erros acontecem hoje em dia e tá tudo bem, dá certo. A gente consegue executar o nosso objetivo, que é, putz, a gente precisa abrir as cascatas, superioridade de fogos, quebrar o contato e ir embora. A gente faz. Mas às vezes a gente tem erros como esse. De, por exemplo, alguém está cobrindo um setor errado, por uma distração mesmo, algum problema no microfone que faz o cara ouvir o tiro de outra direção. E, enfim, esses pequenos erros tornam o movimento menos bonito. E o Marupiara, ele era capaz não só de fazer, mas de fazer bonito. E eu espero que a gente consiga fazer nesse nível. Mas é um nível completamente alcançável. Ainda mais com menos jogadores, como é o nosso caso. Eles tinham mais elementos em terra e uma rotatividade bem grande. Aqui a rotatividade é pequena e a gente, enfim, somos mais enxutos. Eu consigo lembrar o nome de cada um aqui e saber quais são as falhas e onde cada um tem que melhorar por nome. Então, assim, isso é uma vantagem muito grande. Por isso que esse objetivo para esse ano, ele é totalmente alcançável. Tá. Aqui eu vou introduzir uma parte teórica. Peraí, só para ver se não tá ficando... Puta merda, entrou água no meu relógio. 2 Tá, para tem que 6. levar na relojoeira. 5,58. 5,58? Não, obrigado. Tá, olha só. Isso daqui
é uma questão importante. Eu não quero voltar para essa questão teórica aqui nunca mais, então eu vou estar explicando nesse momento para que toda vez que eu entrar com teoria dentro do Arma para vocês, porque eu sei que a parte teórica ela é chata, seja especificamente para coisas que são úteis para a nossa simulação. Então eu vou deixar essa reunião aqui, que é uma reunião sobre o nosso futuro e tudo mais, e puxar esses fundamentos teóricos sobre o que é uma guerra, para que vocês aprendam isso, não esqueçam, e pelo menos fique no fundinho lá da memória. E também para que a gente não precise retornar isso. Porque isso aqui na prática, no dia a dia de simulação, não faz tanta diferença. Vocês conhecem esses níveis da guerra? Alguém aqui não conhece isso? Pelo visto, todos conhecem. Todos conhecem? Em princípio, sim. Tá, Acredito que sim, ninguém respondeu. tá, ok. Vou repassar rapidamente. Nível político. Políticos decidem se o país vai à guerra ou não. Por que os políticos? Porque desde as guerras napoleônicas, conforme observado por Clausewitz no livro da Guerra, que é um conjunto de memórias dele e de anotações que ele fez durante as guerras napoleônicas, a França conseguiu, se eu não me engano, foi a Terceira República Francesa, foi de Napoleão, enfim, não lembro qual república foi de Napoleão. Napoleão conseguiu fazer com que os franceses se tornassem não apenas soberanos, tem um nome, é rei e os plebeus, para que a plebe não fosse simplesmente uma plebe não abençoada de modo a não fazer parte da corte, porque a igreja tinha um papel muito grande. Então, depois da Revolução Francesa, com a secularização do Estado, o cidadão passa a ser reconhecido como cidadão, individualmente. E ele passa a ter um papel político dentro da República. E nesse momento, em que a França passa por todas essas mudanças, e Napoleão assume o poder, ele entra em guerra com diversos territórios, diversos reinos, diversos países da Europa. Um que ele entra em guerra é a Prússia. É uma extinta nação dentro da Alemanha. Eles fizeram a unificação alemã, então assim, eles saíram conquistando toda a Alemanha, e o que a Alemanha é hoje se deve a essas guerras que a Prússia travou e conquistou todo mundo. A Prússia era uma sociedade extremamente aristocrática e que tinha um viés muito grande para a militarização. Era uma sociedade totalmente militarista. Clausewitz era um dos oficiais do exército prussiano e ele lutou contra o exército francês, as forças francesas nas guerras napoleônicas. No caso, ele percebeu que, na lógica do Estado francês, o cidadão também era soldado. Ele prestava ele tinha essa dívida com o Estado de ir para a guerra, porque ele tinha o nacionalismo. A guerra deixou de ser santa. Não é o rei abençoado por Deus, escolhido por Deus, que decidiu ir para a guerra e logo você tem a missão santa de ir para a guerra. Não, você tem uma missão para com a nação, o seu Estado nacional. Chauvinismo. Por isso, o nível político. A guerra é a extensão da política por outros meios. Porque o político decide se vai para a guerra ou não. A política, idealmente, ela pensa em 10 anos, ela pensa em 15 anos, ela pensa em 5 anos, ela pensa em médio e longo prazo, idealmente o longo prazo. Mas pode ser que os políticos tomem uma péssima decisão e decidam ir para a guerra. Se eles tomarem essa péssima decisão e decidirem ir para a guerra, ou se o país for atacado e em legítima defesa o país tiver que entrar na guerra, ele obviamente tem uma guerra e ele tem uma inflexão estratégica, que é vencer essa guerra. E ele precisa pensar quais as campanhas de militares ele vai entrar para que ele vença essa guerra. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os aliados, no caso na frente ocidental, fizeram 2 campanhas depois que eles conseguiram tomar o norte da África. Eles fizeram a campanha da Normandia, que começou pela desembarque no dia D, e eles fizeram a campanha na Península Italiana.
Eles começaram pela Sicília e depois foram subindo com o terceiro exército. E aí depois eles chegaram nos Alpes e o terceiro exército foi movido para a campanha da Normandia e eles seguiram até a Alemanha e chegaram em Berlim logo depois dos soviéticos chegarem. Foram 2 campanhas militares gigantescas com diversos corpos de exército fazendo parte, diversos exércitos fazendo parte, e essa foi a decisão estratégica deles. Então eles escolheram quais campanhas militares eles iriam travar. Então a estratégia é sobre vencer guerra. Política é sobre decidir entrar na guerra ou não. Quando eles entraram nessas campanhas militares, por exemplo, a campanha da Normandia, eles tinham um problema de nível operacional. Eles tinham que vencer no oeste da Europa. Então, qual foi a decisão deles? Vamos fazer um desembarque anfíbio gigante e a gente vai fazer também um lançamento massivo de paraquedistas na retaguarda profunda do inimigo para que eles consigam sabotar a resistência alemã, para que esse desembarque anfíbio possa acontecer tranquilamente. A gente vai fazer um movimento diversionista colocando diversos navios mais ao norte, no ponto mais próximo entre Inglaterra e França, no Canal da Mancha, para que os alemães levem os seus esforços para aquela posição. E aí os alemães moveram as suas tropas mais para norte, eles tiveram paraquedistas caindo na sua retaguarda e depois um grande assalto anfíbio acabou acometendo o domínio alemão sobre a França, no caso a região da Normandia. Quando eles fizeram isso, eles desembarcaram, ficaram coisa de 1 semana travados na praia, porque eles não conseguiam avançar, porque a resistência alemã estava muito forte e eles dependiam de pontes específicas. Quando eles conseguem superar essas pontes, eles entram em campos. Nesses campos, eles têm problemas muito grandes, que é o fato de que o vento naquela região era muito forte, então era necessário que se plantasse árvores para conseguir bloquear esse vento que vinha do mar nas plantações, para que todo mundo ali, os camponeses, pudessem plantar. Os carros de combate, Sherman, por exemplo, não conseguiam passar dessas árvores. Era uma dificuldade tremenda. Então eles precisavam atravessar esse miolo da França para conseguir avançar até a Alemanha. E todos esses problemas que eu estou relatando, problema de ponte, problema de não conseguir passar os carros de combate, essas pequenas batalhas, essas batalhas em si, são um problema tático. E é esse momento em que a gente faz a diferenciação entre o que é estratégico e o que é tático. Você tem o RTS, os jogos de RTS. Eles são estratégias. Eles falam sobre estratégia, eles falam sobre vencer guerras. Você vence num RTS, você venceu uma guerra. Você fez um inimigo não existir mais. Você dominou seu exército, dominou seu país. Quando a gente tem um RTT, um Real Time Tactics, é um jogo, por exemplo, Man of War Assault Squad 2, quando você vence a batalha, você venceu não um exército, mas você venceu uma companhia, um batalhão. Você venceu uma unidade, uma subunidade, uma grande unidade não, né? Mas uma unidade ou uma subunidade inimiga. Isso daqui são problemas táticos. E quem faz parte de cada um desses níveis da guerra? A grande unidade é responsável por vencer guerras. Quais que são as grandes unidades? Exército, corpo de exército. Quais que são as unidades? Divisão, por exemplo, brigada. Divisão não lembro agora se é a grande unidade, acho que não. Destacamento é unidade ou é subunidade? Destacamento é de valor variável. Ah, é verdade. Divisão é unidade. Uhum. Divisão é unidade? Unidade. Obrigado. Tá, e aí você tem exército, corpo de exército, quer dizer, é grupo de exércitos, corpo de exército, divisão, brigada, batalhão, companhia, pelotão, grupo de combate. E abaixo do grupo de combate a gente tem uma fração chamada esquadra, mas ela não se enquadra como subunidade, porque a menor subunidade é o grupo de combate. Até companhia é subunidade. Batalhão, brigada e divisão são unidades. Acima disso é grande unidade. Subunidade vence batalhas a nível tático. Unidades vencem campanhas militares. Mas, por exemplo, o batalhão ele é uma unidade, mas ele vence batalhas. Então ele quebra essa regra, no sentido de que o batalhão ele ainda está operando no nível tático, apesar de ser uma unidade. E é por isso que alguns exércitos, como eu falei, reconhecem batalhão
como sendo subunidade também. E, enfim, então a gente tem uma quebra dessas regrinhas aí, mas a princípio é isso. Uma esquadra é formada por 4 homens. Você tem 2 esclarecedores, um cabo comandante e um atirador. Atirador de FN Minimi, um atirador de RPK, um atirador de M249, enfim, um atirador de M27. E duas dessas esquadras A formam um RPK grupo de não seria mais apropriada a MAG? Ah, não, a PKM é a MAG, a RPK é a Minimi, tá correto. Isso. É porque existem várias classificações de metralhadora. Uhum. No caso, Não, é foi. porque tem Eu tá. ouvi errado. Então, aí a gente tem a 2 esquadras formam um grupo de combate. 3 grupos de combate formam um pelotão. 3 pelotões formam uma companhia. 3 companhias, um batalhão. 3 batalhões, uma brigada. Até aqui é o que importa. Acima disso, mas enfim, 3 brigadas, uma divisão. O exército brasileiro tem 6 divisões de exército. Ele tem outras 7. unidades. 7? 7. Existe um aqui no Comando do Nordeste. Pode pesquisar. 7ª Divisão de Exército, Compromisso Mortal. Ah, É, papo filho. reto, eu sigo eles no Instagram. Tá, ok. Realmente cometi uma gafe. Eu até sigo os caras no Instagram. Eles têm ótimas postagens. Tá, enfim. 7 divisões de exército. Obrigado, Santos. 2 divisões de exército, ou mais, 2, 3 divisões de exército, formam um corpo de exército. 2, ou 3, ou 4 corpos de exército formam o exército. Então a gente chega na conclusão de que o exército brasileiro é um exército. Ele é um escalão de tamanho exército. E é por isso que ele se chama exército. Mas o corpo de fuzileiros navais não tem o tamanho de corpo de exército. Ele é menor que isso. Então, nem sempre o corpo de fuzileiros navais, por exemplo, está incorreto. Mas exército brasileiro, falar que é um exército a nível escalão, está correto. Tá, eu acho que eu estou me alongando muito. Uhum. Tá, vamos lá. As brigadas aeroterrestres. Eu, pelo menos, nunca vi essa definição da Brigada de Infantaria Aeromóvel como sendo uma brigada aeroterrestre, mas fora do Brasil é entendido que as capacidades aeromóveis são capacidades, sim, aeroterrestres. Isso se encaixaria no sentido da nomenclatura delas, né? No caso de não chamar a Brigada de Infantaria Paraquedista de Brigada de Infantaria Aeroterrestre. Que essa capacidade aeroterrestre, ela seria, em teoria, tanto da Força de Helicópteros quanto da Força de Aviação conjunta com a FAB, que levaria os paraquedistas, enfim. Então, assim, a Brigada de Infantaria Aeromóvel fica em São Paulo, mas também tem organizações militares no Rio de Janeiro. Ela é formada por 3 batalhões de fuzileiros. Porra, tá escrito errado. 3 batalhões de fuzileiros leves, não é paraquedista. E ela tem uma companhia PREC. Atualmente... Agora é batalhão, né? O quê? Agora é batalhão PREC. Então, mas aí eles têm uma companhia dentro da Brigada de Infantaria Aeromóvel, que é a 2ª companhia. Sim. Atualmente, ela tem o valor destacamento, mas em 2027 eles pretendem abrir um novo destacamento. Por que que ela recebe o nome de companhia? Porque em 2030 ou 2035 o plano é que ela tenha o tamanho de uma companhia mesmo. Então eles já nomearam como companhia mesmo. Mas enfim, é um plano de longo prazo. Por enquanto eles são bem pequenininhos. A Brigada de Infantaria Paraquedista, ela... Pera aí, deixa eu ver uma coisa no slide anterior. Ah, tá. É porque tá com link clicável, mas eu consegui explicar sem precisar. Depois eu mando o slide, vocês podem ver os links. A Brigada de Infantaria Paraquedista é formada por 3 batalhões, o 25, 26 e 27. E ela tem uma companhia de precursores. A companhia da velha brigada, como é chamada também carinhosamente, ela é completa. Então, apesar de ter problemas de efetivo, que é uma coisa comum para esse tipo de tropa, que realiza reconhecimento e balizamentos, eles, pelo menos, têm todas as equipes e todos os destacamentos completos. Vamos lá. Tanto a Brigada de Infantaria Aeromóvel quanto a Brigada de Infantaria Paraquedista se organizam em forças-tarefas. A gente é uma força-tarefa Carcará. Que a gente é uma força-tarefa aeroterrestre de paraquedistas. Elas podem ser aeromóvel, aeroterrestre, pode ser uma força-tarefa naval, quando você junta diversos navios, pode ser uma força-tarefa conjunta, quando, por exemplo, nos Estados Unidos, eles precisam fazer uma força-tarefa para... Digamos que os Estados Unidos têm que invadir um país
fictício chamado Haiti. Em 1990, no ano fictício de 1992. Eles fizeram uma força-tarefa naval, então eles juntaram diversos navios, e eles fizeram uma força-tarefa a nível divisão para que. Não, era nível brigada, para conseguir juntar os fuzileiros navais que iam botar dentro desse navio. Então eles tinham uma força-tarefa naval conjunta, que incluía os fuzileiros navais, mas os fuzileiros navais em si constituíam uma força-tarefa própria. E, enfim, as forças-tarefas, elas são aeromóvel, quando é formada pela infantaria aeromóvel, aeroterrestre, quando é formada pela infantaria paraquedista, conjunta, quando junta mais de uma força, enfim, tem diversos tipos de força-tarefa. Na MINUSTAH não configura porque a gente estava debaixo da asa da ONU. Né? Então, aquilo lá era uma operação de paz, então, e as unidades operavam. Daria para considerar força-tarefa, sim. Só que, tipo, eu pelo menos nunca vi ninguém se referindo dessa forma. Mas em teoria, provavelmente sim. é porque estava debaixo da asa da ONU, então é como É, se fosse um grupo separado. é uma força-tarefa de pacificação, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é que, por exemplo, dentro da missão na Haiti, a gente tinha o Brabat, que era o batalhão que ficava com fuzileiros navais e militares do exército brasileiro, convencionais. Então, também tinha infantaria blindada, tinha infantaria mecanizada, tinha infantaria fuzileiros leves, tinha todo mundo lá dentro. E tinha o destacamento de operações de paz, que era o DOPAS, que era formado por um destacamento operacional do PESP. Destacamento operacional. Sacamento de operações especiais. Isso, obrigado. Que era basicamente a organização de um DOPESP. Então, ele normalmente tinha 2 GRUMEC ou 2 Cobanf, e o restante era tudo comandos ou forças especiais do Exército Brasileiro. Tá. O batalhão de precursores paraquedistas, ele é subordinado à Brigada de Infantaria Paraquedista, até onde eu me lembre, mas a segunda companhia também é subordinada à Brigada de Infantaria Aeromóvel. Por exemplo, a Força 3, que são a Companhia de Forças Especiais localizadas em Manaus, eles respondem tanto ao Comando de Operações Especiais, que fica em Goiânia, mas eles também respondem ao Comando Militar da Amazônia. Então eles respondem a 2 comandos. Isso não é incomum nas Forças Armadas, você ter essas unidades que respondem a 2 comandos de uma vez só. Às vezes pode gerar confusões, mas até o momento... Ai, o gato está passando aqui debaixo de mim. Até o momento é convencional. Você olha ao redor do mundo, isso acontece bastante. Como eu falei, o batalhão de precursores é formado por 2 companhias. A primeira companhia ela tem 4 destacamentos. O primeiro destacamento conta com a equipe Alpha e a equipe Bravo. O segundo destacamento conta com a equipe Charlie e Delta. Vocês estão vendo meu cursor aqui? Positivo. O terceiro destacamento conta com a equipe Echo e Foxtrot. E o quarto destacamento de reconhecimento e vigilância. E aí ele tem uma equipe de caçadores e uma equipe de SARP, operadores de drones. Cada equipe de caçadores tem 3 turmas. No caso, é uma equipe só. Tem 3 turmas de caçadores. E a equipe de SARP, eles têm... São 3 turmas também. E cada turma tem 3 homens. 2 ou 3 homens. As turmas de caçadores têm de 2 a 3 homens também. Todos eles são oficiais ou sargentos. Enquanto no primeiro, segundo e terceiro destacamento, eles são cabos, soldados, auxiliares precursores, e oficiais sargentos precursores propriamente. Então, quando um praça entra, ele está limitado ao primeiro, segundo e terceiro destacamento. Aí, cada destacamento tem alguma especialização. O primeiro destacamento, que é composto pela Alpha e pela Bravo, ele tem a especialização em salto livre operacional. O segundo destacamento, ele tem a especialização em combate anfíbio, combate, enfim, que lida com massas d'água no geral, operações ribeirinhas. E o terceiro destacamento é do combate de montanha. E aí ele tem
enfim, as equipes Echo e Foxtrot. Cada equipe tem uma subespecialização. A subespecialização da equipe Alpha é o salto livre operacional de grande altitude. Muito alto. Eu esqueci agora, se não me engano, é 20 mil pés. É uma parada muito absurda. E aí, enfim, você pode entrar em apóxia nessa altura, por isso eles têm que usar cilindros de ar para conseguir respirar nessa altura enquanto eles realizam um salto. É realmente uma parada de outro mundo. A equipe Brava, ela já tem mais novatos, ela é especializada no salto livre de forma geral, mas especialmente salto livre de baixa altitude, sem precisar de equipamentos para respirar. O segundo destacamento, como eu falei, operações anfíbias, tem a equipe Charlie, que tem militares mais antigos, assim como a Alpha, e ela é especializada em combate em selva e operações de mergulho. Nós simulamos a equipe Charlie, essas são as nossas especializações. Por que não treinamos de mergulho? Vamos treinar. A equipe Delta é especializada em salto em massa d'água e infiltrações aquáticas e, no geral, que não incluem mergulho de circuito fechado, embora eles também treinem isso. A Eco é focada em controle de tráfego aéreo, então, muitas vezes, eles auxiliam no lançamento, na decolagem dos aviões e eles criam zonas de pouso. E não apenas zonas de lançamento de paraquedista, mas zonas de pouso atrás das linhas inimigas, para que o avião efetivamente pouse com o material. Que é uma operação extremamente complicada. Digamos, num campo aberto, você de repente decide que vai transformar aquele campo aberto numa pista de pouso para um KC-390. Então, eles também são os mais antigos, do terceiro destacamento. O Foxtrot, aí eles são focados em também montanha, que o terceiro destacamento é focado em combate de montanha, mas eles têm o foco em operações de GLO. No caso, todos acabaram tendo em algum momento, na primeira companhia, alguma especialização de GLO, porque eles são localizados no Rio de Janeiro e eles foram muito empregados nas intervenções federais que tiveram. Então vocês perceberam o padrão. Você tem uma equipe de destacamento que é mais antiga, com operações mais complexas, outra que inclui mais gente novata e tem uma operação mais simples, mas todas são igualmente importantes. Tá. Os PRECs, eles criam cabeças de ponte, tanto aeromóvel quanto a aérea. A cabeça de ponte aérea é a que você lança os paraquedistas atrás de linhas inimigas. O que é uma cabeça de ponte? Eu vou dar o exemplo da cabeça de praia. Imagino que vocês estejam vendo meu navegador agora. Eu tô vendo. Tá, aqui. Cabeça de praia. Aqui a gente tem o desembarque do dia D. Você tem uma força-tarefa de um lado, uma força-tarefa do outro. Uma força-tarefa era britânica, e inclui os canadenses aqui no meio, e a outra força-tarefa era formada apenas pelos americanos. Eles se dividiram em algumas forças, e eles desembarcaram em algumas praias. Aqui a ideia é que cada uma dessas forças da Força-Tarefa Naval ia desembarcar numa praia diferente. Então a gente tem 5 praias, a gente tem 5 forças, mas a gente tem 2 forças-tarefas apenas. Cada praia era uma cabeça de ponte diferente, embora a Gold e Juno tenha sido o mesmo ponto de desembarque. Apesar de na imagem não estar aparecendo, mas eles embarcaram na mesma extensão de areia, só que eles se organizaram para ter essa divisão aqui. Aqui vocês estão percebendo essa divisão marcada no mapa, e essa divisão existiu porque, enfim, 11 destroyers vieram para esse lado, 13 para esse, e as balsas respectivas desses navios foram para cada lugar, mas era a mesma faixa de areia. Isso daqui é uma cabeça de praia. Quem que baliza uma cabeça de praia? Mergulhadores de combate. Na época eles não tinham esse pessoal, porque os mergulhadores de combate não existia atividade de mergulhador de combate ainda nessa época, mas eles estavam todos no Pacífico, os que faziam essa atividade. Então eles não tiveram ninguém para fazer esse balizamento da cabeça de praia. Os caras foram meio que, em grande parte, na sorte. Muita inteligência e reconhecimento por aviões e tudo mais. Espionagem, mas enfim, hoje em dia quem faria isso daqui? Mergulhador de combate. Mergulhar, chegar na praia, olhar a praia, putz, tem uma pedra aqui, a balsa não vai conseguir passar, vai prender na pedra. Tá, então aqui não pode, a balsa não pode chegar, então a balsa tem que ir um pouquinho para a esquerda. Ou putz, não cabe número X de balsas aqui. Então a gente decide outra faixa de areia dentro dessa mesma praia.
Enfim, esse é o trabalho. Então vocês estão percebendo que existe uma semelhança entre isso e a atividade do PREC. Aqui. Isso daqui já é atrás das praias. Eu nem sei que praia é essa. Utah. Tá. Isso daqui, Utah era da Força Tarefa dos Americanos, O 101. eu acho. É da Força Tarefa Americana e é a 101 que entra atrás de Utah. Isso, aqui. Utah. Tá, olha só. O que que eles tinham? Lá eles chamam de DZ, Drop Zone, e LZ, Landing Zone. Então, Landing Zone, Whiskey, foi para gliders. Eles caíram com os planadores bem aqui. E eles tinham essa divisão aqui. Da questão da 52º Batalhão. Eu acho que isso aqui é... Não. Companhia... Tá, isso aqui é a brigada? Onde? 502. Só 3 pontos. 502. 3 é brigada, né? É. Caralho, filho, era um monte de brigada. Que isso? É. Nossa. Pô, tu não viu Não, pô. Band of É porque eu não Brothers? sabe. Pô? Eu vi, pô, mas pelo amor de Deus, isso daqui é muita gente. Sim, Só pô, nesse era ponto. a tática pro dia D era esponja de bala, filho. É, sim, mas aqui nem são os objetivos mais cabulosos. Tá, enfim. Caralho, muito obrigado. Eu não tinha me tocado no E tem tamanho das o unidades. 101 passando no meio aqui. Sim. Tá, aqui. Então a gente tem a Land Zone de Glider Echo, a gente tem a Drop Zone Charlie, então paraquedistas caíram aqui, planadores caíram aqui. Como que o planador não caiu em cima de paraquedista? Esse é o trabalho do Pathfinder. É, caiu também. Mas esse é o trabalho do Pathfinder. Quando eles começam o ataque aqui, eles já tinham se fudido na Sicília. O que aconteceu na Sicília? Eles lançaram paraquedistas. Então, digamos que você tem, por exemplo, aqui, Drop Zone Alpha. E aí você lança os paraquedistas aqui. O vento estava muito forte, muita chuva, tudo mais, os caras caíram no mar. O que um paraquedista caindo aqui faz? Morre. Com todo o peso dos paraquedas? Morre. Afogado, completamente. E muitos morreram afogados. E aí eles instituíram a função de Pathfinder. E aí começou a atividade do precursor paraquedista no exército britânico. O exército britânico trouxe muitos avanços táticos que a gente tem hoje em dia. E os americanos apenas pegaram e aprimoraram a partir de tudo aquilo. No caso, aqui utilizaram os Pathfinders. E como que eles faziam esse balizamento? Era rádio e luz. Então eles tinham aparelhos de luz para iluminar, para indicar para o avião que o avião teria que passar por cima daquelas luzes, e rádio para dizer, pode jogar gente aqui, não pode jogar gente aqui. O balizamento que é feito hoje em dia com painéis e tudo mais, eles não faziam ainda naquela época. Então era uma parada meio louca mesmo. Assim, se o cara ia saltar antes ou depois da luz, ou enquanto estivesse passando em cima, era uma coisa meio sorte. E por isso era tão perigoso, por isso tanta gente morria. E se vocês assistiram Band of Brothers, vocês vão ver que muita gente morreu. Tem que ver se é com como, eu não vi ainda. Tá. Então, a gente tem uma brigada de infantaria paraquedista que forma uma força-tarefa para com a força aérea ou a aviação do exército. E aí ela cria uma cabeça de ponte aérea. E quem baliza essa cabeça de ponte aérea são os precursores. Puta, ainda tá na metade. Tá. Vamos falar de unidade de manobra. Como funciona uma unidade de manobra? Aqui eu trouxe pelotão. No caso, aqui Isso no tá caso parecendo Eu vou pegar uma destacamento de time de futebol. por aí. Hum. Então, como funciona a unidade de manobra? Isso daqui é um pelotão em coluna e ele está fazendo um movimento para contato. Esse movimento para contato é quando você entra em formação e você vai em direção ao inimigo. E aí, quando você chega no inimigo, você realiza um ataque. As unidades convencionais, unidades de manobra, elas fazem isso. Unidades como, por exemplo, os precursores propriamente, ou destacamentos de ação de comandos, realiza também movimento para contato, realiza também ataque, mas eles fazem isso na medida do possível, porque o efetivo é muito pequeno, embora os meios sejam muito grandes. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um GC, que tem a primeira esquadra em cunha à esquerda, uma esquadra em cunha à esquerda, uma esquadra em cunha à direita, e a gente tem aqui a seção de comando.
Essa daqui é a seção de comando, o operador de rádio, esse FO eu não lembro o que é, mas o comandante do pelotão, aqui é a seção de comando. Aqui é o comandante do GC. O primeiro GC, ele está na formação coluna, mas a primeira esquadra tá em cunha à esquerda, a segunda esquadra cunha à direita. Esquadras justapostas, né? Isso, exato. Não, pera, não é sucessiva? Não, elas estão justapostas. Se fosse Eu sucessiva, acho elas que- estariam pro mesma. A queda seria pro mesmo lado. É, eu também acho. Ah, tá. Ah, isso, sim. Tá, aqui. Quando a gente tem o GC do centro, a gente tem o SMG Crew de um lado. O que a gente tem aqui? A gente tem as equipes de metralhadora. Então aqui é o pessoal do apoio de fogo, do pelotão, que fazem parte da seção de comando. Então vocês estão pensando que existe uma espécie de cunha aqui. Então eles são uma seção à parte e eles estão invadindo o espaço de 2 GCs. Normal. É papel da seção de comando agir da forma como achar melhor. O segundo em comando, aqui, ele tá com o médico, porque ele tá mais recuado, porque ele tem que proteger o médico, e também porque normalmente o segundo em comando da unidade vai ficar mais atrás, justamente para coordenar melhor o movimento, enquanto o comandante tem que saber para onde que está indo e o que está fazendo. Muitas vezes isso acaba fazendo com que o segundo em comando seja quem fique no apoio de fogo e o comandante do pelotão propriamente leve os GCs que vão fazer a manobra. Aqui, Que já é cunha como de a gente lado, opera cunha... geralmente. exato. É o padrão. Cunha de um lado, cunha do outro, cunha de um lado, cunha do outro. Todos eles estão nessa mesma formação, com o comandante do GC ao meio, perfeito. Os americanos gostam de fazer isso aqui, que é o comandante da esquadra ficar na frente. Eu particularmente não gosto. Mas enfim, os americanos adoram fazer isso e deixam de fazer. Ah, uma coisa, não É- sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas acho que até esqueci quem que tá na cal. Acho que o Henrique não pegou essa parte quando a gente explicou que as armas pesadas, então o AR, o granadeiro, eles vão ficar próximos sempre do comandante para que ele consiga orientar. Isso tanto aqui nesse nível, que aqui a gente está falando no nível pelotão, mas no nível esquadra também. O atirador de precisão, as armas de É. emprego específico vão ficar próximas É. sempre do comandante. Aqui a gente tem 2 metralhadoras que estão perto do comandante do pelotão e ao mesmo tempo a gente tem um granadeiro e outros 2 metralhadoras que estão perto do comandante da esquadra. Questiono, o pior não é o morteiro, não? Eu tô achando que é. Eu tô achando. Ah, tem escrito aqui, pô. Não tem o PA. Não. Não é FO? FI Ordnance, será? É o. Não sei. Mas o Retelo é o rádio. É o rádio. Não, é sim, porque ó, tem o FO e tem o FO Ratelo. Tem o atirador de morteiro e o. É o cara da base, da placa base. Isso. É, O ordenador. é o morteiro Então- mesmo. então deve ser. Tá, Tá indo quanto mais junto com o pesada a comandante. arma, mais próximo do comandante. Uhum. É. Tá. Quando eles chegam na frente do inimigo, digamos que são 2 G6 e não 3. E digamos, o que eles fariam? Um GC ficaria na posição de fixar o inimigo, suprimir, e o outro GC manobraria. Tá? No caso aqui é uma esquadra, então a gente percebe que o fogo manobra existe a nível esquadra, existe a nível GC e existe a nível pelotão, tudo ao mesmo tempo. Então esses caras estão fazendo esse avanço em linha, mas eles poderiam estar fazendo lanços em dupla. Mas tu tem Então 2 poderia homens, fazer. um vai estar atirando, o outro vai estar movendo. Exato. Não importa o Por tamanho. exemplo, uma coisa que pode acontecer, você tem esquadras fazendo lanço sucessivo, enquanto você tem os seus G6 fazendo lanços alternados em direção ao inimigo, ao mesmo tempo que você tem um terceiro GC do pelotão que está suprimindo a posição inimiga. E tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Tá. Aquilo dali foi como a unidade de manobra funciona. No caso, a gente funciona de uma forma diferente. Aqui na esquerda a gente tem a Força-Tarefa Biguá, que ela se organiza dessa forma. O comandante é o comandante a nível batalhão. Ele tem... Cadê? Pelotão de fuzileiros. Aqui, ó. Comandante batalhão. A gente tem na Força-Tarefa o oficial S1, S4, S2, Estado-Maior. S3. Isso, desculpa. O Estado-Maior da Força-Tarefa.
No caso, aqui, na época, eles eram do 27, mas vocês percebem como a força-tarefa tinha um pelotão de fuzileiros do 25, do 26, do 27. Isso daqui varia. Ele, por exemplo, a força-tarefa Velame, ela passa de um comandante para o outro, então assim, varia qual que é o... Até não está especificado aqui qual que é o pelotão de fuzileiros do 25, por exemplo, que veio participar disso daqui. Porque muito provavelmente eles pegaram diversos caras que estavam lá dentro, sei lá, um GC de um pelotão, dois GCs do outro, e formaram um pelotão, porque isso daqui é variável justamente para você manter o nível de adestramento. Então você sempre pega o cara e leva para uma força-tarefa para ficar treinando. A força-tarefa do Iguá, no caso, é especializada em salto massa d'água. E, enfim, a companhia de fuzileiros, ela é formada pela... No caso aqui a gente tem duas companhias, tem um elemento de apoio, e isso faz com que ela seja uma força-tarefa de nível batalhão. Companhia de comando e apoio. Aí vocês vão ver aqui que tem uma seção de morteiro, uma equipe de suprimento, uma equipe de auxiliares, de evacuação, comunicações. E você tem um elemento de apoio. A equipe PREC está no elemento de apoio, não é um elemento de combate. Os precursores não são um elemento de combate, eles são um elemento de apoio às unidades de manobra, às companhias de fuzileiros, que vão efetivamente saltar de paraquedas e a partir dali vão seguir para a sua missão. Então sempre pensem no PREC não como o Rambo sozinho, a máquina de combate, mas como alguém que apoia, e não alguém que está ali para fazer. Diferente do comando, diferente do Força Especial, que ele pode atuar em favor de alguma unidade ou grande unidade, normalmente ele vai atuar por si só. A equipe de precursores não. Os precursores não. Eles sempre vão atuar em favor da brigada. Eles sempre vão ser apoio. Eles são capazes de fazer ações por si só, mas todas essas ações sempre são em vista da unidade específica. Eles podem cumprir missões de valor estratégico, ou seja, fazer uma missão que venceria uma guerra. Pô, a captura do Maduro foi de valor estratégico. Você pega o presidente dos caras. Isso pode impedir que você vá para uma guerra. Então, assim, o Trump não perguntou no Congresso se era para invadir a Venezuela com uma Marine Task Force ou não. Ele foi lá e capturou o presidente dos caras. Isso é de valor estratégico e foi executado por operações especiais. Os PREC seriam capazes de fazer isso daqui num cenário hipotético? Talvez, com muito treinamento, muito CQB e tal, mas doutrinariamente não. Porque doutrinariamente eles têm que sempre servir a brigada. Então, todas as operações deles são em vista de servir a brigada. Eu acho que eu consegui ser claro aqui. Eles não fazem operações por si só, que terminam em si mesmos. O Eles PREC fazem não operações em é... apoio. O PREC não conta como operações especiais, né? Não. Não Não é conta uma- justamente por causa disso. Sim, E é por isso por isso. que o Ministério da Defesa não considera. Porque Peraí, eles não conta são como operações subordinados. especiais porque. Desculpa. As ações dele são sempre feitas em prol de algum OM de grau maior. Ele não Exato. pode fazer ações por si próprio. Não é tipo um destacamento de ação de comandos, que tem autonomia para fazer o que for quando receber o comando. O PREC não, ele depende totalmente de outra equipe. Isso começou a mudar com as intervenções federais, então os precursores começaram a ser solicitados para auxiliar outras unidades ao redor do Brasil. Então hoje em dia a gente tem sempre uma equipe PREC que está na Amazônia, por exemplo, realizando alguma operação lá, seja de auxiliar na aviação do exército, na caça do garimpo, seja de alguma missão humanitária, enfim. Então sempre tem uma equipe PREC na Amazônia que está realizando essas missões assim, e de forma relativamente independente. Eles têm capacidade de realizar ações diretas assim como unidade de comando, mas doutrinariamente não cabe a eles, embora eles tenham desenvolvido ao longo do tempo essa capacidade. Se vier a surgir um novo manual de campanha da Companhia de Precursores Paraquedistas, muito provavelmente vai incluir esses elementos. Mas hoje em dia o manual é mais antigo do que a introdução dessas capacidades. Então isso faz com que a gente possa considerar na prática os PRECs operações especiais? Ainda não. E não serão no futuro. Mas enfim, isso é normal. Você tem Nunca os serão. Force Recon dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, que eles também fazem o balizamento do desembarque anfíbio e, enfim, do assalto aéreo,
porque os fuzileiros navais americanos também são combatentes aeromóveis qualificados e eles fazem todo esse balizamento. Eles são operadores especiais? Não. Mas eles tomaram diversos navios que estavam indo para a Venezuela. Então eles realizaram ações diretas nos navios. Mas isso configura com que eles sejam operações especiais? Não. Porque eles serviam a força-tarefa do naval, no caso. E a sua divisão específica de fuzileiros navais. Tá, aqui. Como funciona a aviação do exército. Isso daqui é como funciona nós da Força Superfície. Aqui é a Força de Aviação. Eu trouxe o organograma da aviação do exército. Ele é formado pela... Vou dar um zoom. Pela Companhia de Comunicações da Aviação. É formado pelo Centro de Instrução da Aviação. Que porra é essa aqui? Batalhão de aviação em Taubaté. Base não, nesse caso, né? Batalhão não. Base. Isso, tá. Aqui, Batalhão de Manutenção e Suprimento. E ele tem 2 batalhões de aviação que são diretamente subordinados ao Comando de Aviação do Exército. Mas você tem também aqui um batalhão de aviação do Exército que é vinculado ao Comando Militar do Oeste. No caso, quer dizer, que é subordinado, mas ele é vinculado ao Comando da Aviação do Exército. Você tem o 4º BAVEX, que é subordinado ao Comando Militar da Amazônia, e você tem o Destacamento de Aviação, que fica em Belém do Pará, que ele é subordinado ao Comando Militar do Norte. No caso aqui em Manaus, aqui em Belém do Pará. São comandos militares diferentes, porque a Amazônia é gigante, né? Então, você troca de A estado. terceira região não tem BAVEX? O Comando Militar do Sul? Não. Não, mas a FAB é fortíssima no sul. Pois é. Tinha então treinamento aqui. Isso pode ter algum efeito. Mas de qualquer forma eles treinam sempre. O pessoal do 2º e do 1º BAVEX são sempre indo pro sul. Ah, tá. É porque esse símbolozinho do cavaleiro ali eu já vi. Então. É porque eles ficam em São Paulo, né? Então pra eles é bem rapidinho. Tá, aqui. Eu trouxe um esquadrão. No caso, eu gostaria que o Santos explicasse mais ou menos como funciona o esquadrão, mas eles são sempre localizados numa base e algumas bases juntam tipo assim, um grupo de aviação. É a mesma ideia da companhia, do pelotão, companhia, da junção, né? Tu tem um esquadrão, quando tu junta um determinado número de esquadrões, tu vai ter uma esquadrilha. Quando tu juntar um número de esquadrilhas, daí tu vai dar, se eu não me engano, não precisa de destacamento. Não, se eu não me engano, é esquadrilha. Boa noite, senhores. Agora tu fez uma puta pergunta, agora eu tô filosofando aqui, que eu não lembro certinho. Se eu não me engano, é grupo, esquadrão. Isso, é grupo. E pelotão. Isso. No exército é pelotão. O pelotão é formado por 4 aeronaves. É como se cada aeronave fosse um grupo de combate. É uma mínima unidade de tática. É basicamente isso. De cada base da aviação da FAB costuma ter um grupo de apoio, né? Que é o grupo de apoio. É formado por galera de DOMPS, normalmente galera de logística, né? Então é formado por DOMPS, as PRECs, que são formados pelo próprio exército, né? A galera da FAB que é PREC, para exercer as funções pertinentes à Força Aérea, né? Em geral, é isso. Um esquadrão pode ter mais de uma aeronave, conforme vocês estão vendo aqui. O primeiro esquadrão de transporte aéreo, que é o primeiro ETA. Inclusive, eu acho o símbolo deles muito maneiro. Primeiro ETA. É uma tartaruga? Tartaruga. Esse é o Tracajá. É o Kaga lá de Belém. Caralho. Eu acho devagar, mas chego lá, eu acho muito pica. Enfim, mas a ideia Essa é essa. de lá o coelho. Tá. Então, existe uma certa liberdade para essa questão das aeronaves, justamente por causa disso. A organização da aviação do exército é a mesma, no caso o pelotão, só que ao invés de grupo de aviação, eles têm batalhão de aviação. Essa é a diferença da FAB para o exército. Tá, quem nós simulamos? O que é a equipe Charlie, que a gente renomeou como a equipe Carcará nessa
Pra ficar lore friendly e mais bonitinho. O manual prevê 6 Ah, e oficiais sargentos. a Zorro não existe mais, né? Agora a Carcará é a Zorro. Não, que a Zorro é força de superfície. Tá, mas a. Tá, beleza. A Zorra é todo mundo que tá sendo empregado. Ah, isso é a Zorro. Não, isso é não é a equipe, Carcará e a Zorro é a Força Superfície. isso é a equipe Carcará. Isso é a Zorro. Isso tudo é força-tarefa Carcará. Entendi, beleza. Só que vocês não, vão perceber que assim, não existe. Tipo, a galera não se identifica muito de acordo com o nome da força de superfície, Sim, porque a força de superfície não costuma tem. receber nome. É um Não, e a codinome. gente não tem grupamento suficiente pra isso. Exato. Mas em teoria, esses daqui são os nossos bots. 3 pelotões de fuzileiro. Positivo. Quer que seja? Pode ser bot premium, sim, se a gente conseguir players de outro grupo para saltarem os paraquedas pra gente. No caso, a equipe Charlie a gente nomeou como a equipe Carcará. E a gente tem essas vagas. 6 para oficiais e sargentos, 6 para cabo soldados. A gente está com mais cabo soldado, se eu não me engano. Acho que tem mais de 6. Mas a gente só tem 2 oficiais e sargentos na equipe. Como que ela é constituída? Um comandante, um subcomandante, um oficial de operações, um oficial de inteligência, 2 especialistas de armamento, 2 especialistas de comunicações, 2 especialistas de saúde e 2 especialistas em demolições. Como que funciona essas especialidades aqui? Vou começar com o comandante, ele é oficial e ele normalmente chegou na unidade, enfim, faz uma passagem mais rápida pela unidade. É igual um pelotão mesmo. O subcomandante é um sargento antigão, ou às vezes um oficial que é mais antigo e tal, e que conhece a tropa. O papel dele é organizar a tropa. O papel do comandante é planejar a operação. O oficial de operações, ele é o cara que vai verificar toda a viabilidade da operação. Opa, eu caí? Tá, voltei. Ah, tá. O oficial de operações, ele vai verificar a viabilidade da operação e ele vai, enfim, botar a mão na massa para que a operação seja viável e verificar se ela é realmente viável. O oficial de inteligência, ele é o cara do computador. Ele vai ficar o dia inteiro no computador conseguindo dados para execução dessa operação. No caso, a aplicação no arma. Eu sou o comandante da equipe. No caso, o manual prevê que o comandante deve ser um tenente, mas na vida real, como eu falei, o efetivo é pequeno e muito especializado, então muitas vezes é um capitão que ocupa essa posição. No caso da equipe Charlie, como ela é uma equipe formada na vida real por gente mais antiga, ela tem um comandante que é capitão, e a maior parte da galera lá é bem antiga, então assim, não tem soldado lá. Talvez tenha 1 ou 2, mas deve ser exceção. Subcomandante. O foco dele é colocar a galera em ordem e fazer acontecer. Oficial, que é no caso o Aníbal. Oficial de operações e oficial de inteligência a gente não tem. A aplicabilidade para o arma é limitada. Eu não vou entrar em detalhes sobre, mas existe uma aplicabilidade. Mas enfim, conforme venha promover a galera aí para oficial, quer dizer, é oficial ou sargento, eu escrevi errado. Oficial ou sargento para operações ou inteligência, pode entrar nesses cargos. Especialista em armamento, operar diferentes armamentos, metralhadoras, fuzis de tiro de precisão, de grupo, no caso, isso inclui o Daniel Defense 762, mas não inclui, ou inclui, por exemplo, o FAL, mas não inclui, por exemplo, o Embrad, que já é fuzil caçador, rifle de precisão do caçador. Então aqui é o que a galera chama de Marksman, que o exército brasileiro vai chamar de atirador de precisão de grupo. Como é que foi o atirador de alvo designado que tu ficou puto uma vez? A galera chama de atirador de alvo designado porque é uma tradução, mas não é como é chamado nos manuais brasileiros. Mas é uma tradução mais apropriada, eu tenho que admitir. Enfim, especialista em armamento, operar diferentes armamentos. Na vida real, ele cuida das armas de todo mundo. Aqui no arma, não. Aqui no arma é o cara que vai entender melhor de metralhadora, é o cara que vai entender melhor de, enfim, dar tiro no geral. Quem a gente tem que é especialista em armamento, por exemplo, é o Lucas, ele é especialista em armamento. Segundo, especialista em comunicações é focado em operar rádio. Então esse cara aqui é o cara que vai ter a especialização em guiamento aéreo avançado
Então, conforme a gente vem até essa instrução, quem assumir como especialista em comunicações vai assumir essa posição. O princípio era o Keller- Keller que tinha se colocado. Isso. Foi mal. Mas eu alterei. Enfim, a gente precisa revisar isso daqui para ver quem vai ficar com cada coisa. A gente tem o especialista em saúde, que é o desinformado, e a especialização como médico ou paramédico, que atua como socorrista em combate. E a gente tem o especialista em demolições. O especialista em demolições, ele tanto cuida de carregar explosivo, quanto explodir portas para fazer isso aqui dele, quanto também é o cara que cuida das viaturas. O nosso especialista em demolições é o Odeio. Enfim, isso daqui é a equipe. Qual que é o restante da galera? A gente tem também vagas para uma turma de caçadores e uma vaga para turma SAP. No caso, a gente não tem gente suficiente para cobrir essas turmas, mas são 3 vagas para caçadores e 3 vagas para operador SAP que podem vir a abrir no futuro. Quando Não a gente, temos vai, caçadores, quando a temos gente SAP. vai fazer alguma coisa, geralmente é eu e o 40 que ficamos de caçador. Exato. Que é quem tem o treino já. Tá. E o Marcos fica de Sarpio. Sim. A Força de Aviação muitas vezes atua como... Gente da Força de Aviação acaba sendo puxado para atuar como uma turma de SAR, mas isso acontecia porque os drones da Força de Aviação não eram drones muito interessantes. Então era mais interessante trazer o cara para terra e aí ele ficava com o drone portátil, que ele levava na mochila e entregava. Aqui nessa foto atrás, dá pra ver, esse cara tá com controle, aqui tá o drone. É porque eu diminuí a iluminação, mas talvez dê pra ver. Isso daqui é um drone. Que ele tá Não dá pilotando pra ver não, puta. aqui. Tá. Ok. Enfim. E normalmente o pessoal da É Força easter egg? É easter egg. Não, é o segredo gigatônico. Nossa, dá pra ver só a câmerazinha dele lá em cima. Tem Isso que eu falando, dá pra ver a câmerazinha e Exato. talvez esses dois negócios que parecem a grama, Isso, talvez seja a pá dele, não sei. Ah não, a É, hélice dele, só não a sei. câmerazinha. Aqui e aqui são os mais bracinhos dele. Aqui e aqui. Tá, mas enfim. Durante Quem o que era Express. o pessoal do Força de Aviação acabava sendo puxado, principalmente na patente aspirante. Só que aí, enfim, a galera virou tenente e agora a gente vai ter drones mais interessantes para galera da Força de Aviação. Então, quem for da Força de Aviação e for operar drone, vai ficar na base operando um drone fodástico, ao invés de sair com a gente em campo operando um dronezinho pequeno e michuruca. E essa mudança faz com que a gente tenha no futuro a possibilidade de abertura dessas vagas. Muito provavelmente vai ser ocupada por especialista em comunicação. Tá. Nossa prática. Pô, vamos abrir a porta aqui pro gato pra ele parar de olhar. Pera. Eu voltei. A nossa prática, ela consiste majoritariamente em patrulhas. Por que patrulhas? Por que a gente não realiza ações ofensivas e defensivas, como é o caso das unidades de manobra que eu falei, o grupo de combate, o pelotão, a companhia? Porque a gente, como uma unidade especializada, no caso, no reconhecimento e balizamento em prol da brigada ou da força-tarefa, que vai conter em si as unidades de manobra, a gente tem que realizar operações muito específicas. Essas operações específicas, elas vão ser ou de combate, para, sei lá, destruir uma defesa antiaérea do inimigo, ou de reconhecimento, para fazer o reconhecimento, digamos, do itinerário que um pelotão vai seguir. Então, você não vai pegar um PREC completamente especializado e colocar ele dentro de uma trincheira para defender uma posição. Ele não vai realizar uma operação e ele nem vai fazer uma marcha para o combate e atacar uma cidade, porque é um efetivo muito pequeno. Então, uma equipe PREC tem 12 cabeças, dividida em diversas turmas, mas normalmente cada turma tem 6 cabeças. Então, você não vai pegar esse pessoal, que no caso é o curso de formação mais longo e mais caro das Forças Armadas. Não, minto, não é o mais longo. O mergulhador de combate é o mais longo. É o segundo mais longo, porque dura 6 meses, o curso de formação do PREC, mas é o mais caro porque utiliza muita aeronave. Então, assim, é sempre levantando a aeronave para realizar o treinamento de salto deles. Então, é um pessoal que é muito caro de treinar. Mais caro de treinar do que treinar forças especiais, por exemplo. E você não vai botar eles de peito aberto para encarar o inimigo de frente.
Não, eles vão realizar a operação de apoio. E é por isso que eles vão ser destacados em patrulhas. E aí, o que eu gostaria que vocês fossem capazes de fazer, e quando a gente chegar no nosso nivelamento técnico, eu vou reforçar isso aqui, então não se preocupem com isso, eu queria que vocês fossem capazes de conceituar patrulha. O que é uma patrulha? É uma unidade de efetivo variável, quer dizer, é um pessoal, destacamento de efetivo variável que realiza missões de reconhecimento ou de combate. Pronto, isso é uma patrulha. Você pode pegar 10 cabeças dentro do pelotão e fazer uma patrulha, ou você pode pegar 100 caras dentro de um batalhão e realizar uma patrulha com eles. Seja de reconhecimento ou de combate. Pode ser os dois. Você pode fazer uma patrulha de oportunidade. E aí você vai lá para reconhecer, mas se tiver a oportunidade de eliminar ou interditar algum dispositivo inimigo, você o faz. É uma patrulha de oportunidade. As patrulhas são classificadas contra a finalidade. Então você tem a patrulha de destruição, que vai destruir uma defesa antiaérea. Você tem uma patrulha de... Pode ser um cachê também, que nem a gente faz. exato. Patrulha de destruição. Pode ser uma patrulha de destruição, por exemplo, de uma ponte. Pode ser uma patrulha de... sei lá, tá. Depois eu vou abrir ali o slide e aí eu mostro pra vocês. Mas eu esqueci agora quais são as patrulhas de combate. Inquietação. Reconhecimento, sabotagem. Enfim. Reconhecimento, sabotagem, inquietação, destruição. Isso, inquietação. Inquietação é quando você vai eliminar inimigos para que você consiga ter uma reação do inimigo. Pra poder eliminar menos inimigos depois. Exato. E também para você desorganizar eles. Então, às vezes, você precisa fazer uma patrulha de inquietação, porque você vai fazer uma... E isso é uma ação diversionista, porque você vai, sei lá, passar com um batalhão de infantaria blindada numa posição e você precisa causar caos no outro lado. Isso é uma patrulha de inquietação. Você vai utilizar para isso também, não limitado a isso. Então, elas são classificadas contra finalidade. Então, digamos, ela é de combate. É de inquietação, que é a finalidade. Qual que é a extensão dela? Se ela for dentro da área de influência da unidade que lança a patrulha, então, qual que é a unidade que lança a patrulha na Força-Tarefa Carcará? É a Força-Tarefa em si, é de valor batalhão. Se está dentro da área de influência do batalhão, então é uma patrulha de... É uma patrulha de curta duração. É uma patrulha de longa duração, de curta duração. Se ela vai além da área de interesse, é uma patrulha de longa duração. E isso também influencia na duração. Longa duração não é só a motorizada que faz? O quê? De longa duração. De extensão longa também. Longa extensão. Não, porque você pode fazer uma patrulha na retaguarda profunda do inimigo. Que aí você está dentro da área de interesse. Não é sua área de influência. É área de interesse porque é a retaguarda do inimigo. E aí você faz. Eu vou abrir aqui o caderninho. Aqui no script vocês vão encontrar diversos guias nesse sentido. Mas o manual que a gente usa é esse manual aqui. No caso Você depois pode mandar no... O C2175 já está no nosso Discord. Então tranquilo. Tá em manuais, foi a primeira coisa que eu mandei. Tá. Introdução à patrulha. Conceito da patrulha. Classificação quanto à finalidade da missão, quanto à extensão da operação. Página. Responsabilidade para o lançamento e execução, organização geral. Peraí, eu vou expulsar o gato do quarto. Ele quer corrigir alguma coisa aí. Tá querendo fornicar, filho. O gato nunca viu uma xereca na vida. Tadinho, situação de barril. Ele não é castrado. Porra. Ele é castrado. Então ele tá querendo pegar. Roubaram as bolas dele. Pô, filho, se arrancar minhas bolas, o que eu mais vou querer vai ser usar elas. Isso não faz o menor sentido. Mas me lembra do Rick and Morty no comecinho, pô, que você fica com minhas bolas. Onde estão as bolas? O cachorro que fica inteligente. Retornei, eu já eu tô tô finalizando ligado. aqui. Tá, Continua. conceito. Patrulha é uma força de pequeno efetivo, destacada para cumprir missões de reconhecimento, de combate ou da combinação de ambos. A missão de reconhecimento é caracterizada pela ação ou operação militar com o propósito de confirmar ou buscar
informes sobre o inimigo, o terreno, ou aspectos de interesse em determinado ponto, itinerário ou área. Normalmente deve evitar engajamento com o inimigo. No caso sempre tem que evitar engajamento com o inimigo, a não ser que seja uma operação de reconhecimento por fogo, que é quando você... ou reconhecimento em força também, que é um nome que pode ter, que é quando você ataca o inimigo para ver o tamanho da resposta. Então, se é uma resposta de nível batalhão, você sabe que tem um batalhão ali. Se é uma resposta de nível pelotão, sabe que tem um pelotão naquela posição. É bem arriscado fazer isso. Normalmente você faz reconhecimento em força com blindados. Você manda uma companhia de blindados e aí eles vão atacar uma posição para ver qual que é o escalão da unidade inimiga que está lá. Por uma No questão caso- de capacidade, quase todas as nossas missões acabam se tornando missões de combate. Então, isso tem que mudar. A partir de agora isso tem que mudar. Então, quando for Ou reconhecimento, blindado é destruído. a gente vai fazer só reconhecimento sem dar tiro. Isso precisa ser alterado porque a nossa maior finalidade aqui, o nosso foco é a missão de reconhecimento e não a missão de combate. E a gente peca muito nisso. Que a gente sempre entra de combate e o que a gente reconheceu para de existir. A gente faz o tal reconhecimento russo. Então assim, não tem por que a gente... Era melhor ter começado como uma patrulha de combate, né? Tá, enfim. Isso daqui é confirmar ou buscar informes sobre o inimigo, o terreno ou outros aspectos. Isso daqui é interessante porque existe reconhecimento que é focado no terreno, então o reconhecimento do itinerário pode ser sobre o terreno, para ver, por exemplo, será que a estrada dá pro pelotão passar de Mauá? Isso pode ser uma questão. E aí você manda uma patrulha para verificar o terreno no itinerário. Ou você pode fazer uma verificação sobre o inimigo, para ver se tem, um bloqueio na estrada feito pelo inimigo, ou se existe uma emboscada pronta para destruir os marruais que vão passar ali. Então, são reconhecimentos de ponto, itinerário ou área. No caso de itinerário, pode ser sobre o terreno ou sobre o inimigo, ou sobre a combinação de ambos. Você pode verificar se a estrada é transitável e se tem uma emboscada inimiga no meio dela. Missão de combate caracterizada pela ação ou operação militar de objetivo restrito, destinada a proporcionar segurança às instalações, tropas amigas, ou utilizar, destruir, capturar pessoal e equipamento de instalação de inimigos. Por que está escrito objetivo restrito? Porque a patrulha vai, combate e volta. Diferente de uma unidade de manobra que quando ela ataca uma posição, ela toma aquela posição e fica naquela posição, assim como foi na Segunda Guerra Mundial, que eu falei do dia D. Eles desembarcaram e eles seguiram e foram embora. E o que eles tomavam, eles ocupavam. A patrulha não, a patrulha combate e vai embora. Tá, aqui vai ter os diferentes tipos de reconhecimento. Depois vocês pegam esse aqui. Reconhecimento em força que eu falei. Incursão é... Tá, isso daqui tá incorreto, segundo os manuais, mas enfim, ignora esse slide. Tá, patrulha de inquietação, patrulha de oportunidade, emboscada, se você for sair para fazer emboscada é uma patrulha de combate. Patrulha de captura de prisioneiros ou material. Pode ser uma patrulha de resgate também, de material nosso que tá atrás das linhas inimigas. Enfim, depois vocês podem olhar, tem diversos guias aqui, vocês vão ver. Mas a base mesmo de manual é de onde vocês vão tirar essas informações, é nesse daqui, C2175, que vai estar no canal Manuais desse Discord. Tá, vamos voltar aqui e já finalizar. Então eu quero que vocês sejam capazes de entender uma patrulha nesse nível, para conseguir conceituar e classificar qual patrulha que a gente está executando. E fogo e manobra. O que é fogo? É quando você fixa, suprime, ou você, enfim, faz qualquer atividade que você esteja atirando no inimigo propriamente. Pode ser fogo direto, um fuzil, ou pode ser fogo indireto, que você está usando um morteiro, você não precisa necessariamente estar vendo o inimigo. Pode ser fogo indireto por metralhadora, em que você sabe que tem inimigo atrás de uma encosta e você está longe o suficiente para que você possa fazer um tiro em parábola. E aí você atira com a metralhadora em parábola e ele vai cair atrás daquele morro, enfim. Então o fogo pode ser direto ou indireto e ele pode ser com diversas finalidades. Você pode querer suprimir o inimigo, pode querer, enfim, eliminar todo mundo que esteja ali, neutralizar, né? E aí você vai dar tiros precisos para isso. Esse é o fogo. O que é o movimento?
Tem diversos manuais das Forças Armadas que definem isso. Eu não lembro como que o Ministério da Defesa define agora, teria que consultar, mas movimento é você ir do ponto A ao ponto B. E você pode fazer isso com mais ou menos segurança, pode fazer isso com mais ou menos velocidade, isso é movimento. O que é manobra? Manobra é definida pelo Ministério da Defesa como a movimentação que você faz de modo a obter vantagem sobre o inimigo ou força oponente. Caralho, o que isso quer Ministério da dizer? Defesa diz isso. A movimentação, ela é do ponto A ao ponto B. A manobra é um muitos movimento grupos- com sentido, Exato. com muitos finalidade. Manobra é um movimento com finalidade. O que muitos grupos fazem no Arma 3? Você sai do ponto A, vai até o objetivo. Dominou o objetivo, vai até o ponto B. Terminou a missão. Como que você faz isso? Você chega no objetivo, começa fogo, em linha. Às vezes a galera não sabe formar linha, mas enfim. A comunidade melhorou, porque já se passaram muitos anos. E, enfim, a galera forma a linha e fica parada atirando. O que a gente da Carcará normalmente faz? Que é uma coisa que eu nunca vi outro grupo fazendo, mas devem fazer em algum momento. Fazem Vai gente é do o ponto primeiro. A, se movimentar até o ponto B. Quando a gente chega na frente do objetivo, a gente abre uma linha e a gente começa o fogo. Quando a gente começa esse fogo, se a gente perceber que esse fogo não está sendo efetivo, é porque a gente não está numa posição que tem vantagem suficiente sobre o inimigo. E a gente começa a manobrar a partir de cascata, normalmente, ou de lanços, para chegar numa posição em que a gente possa, abater inimigos de outro ângulo, e dois, ter uma vantagem adicional sobre o inimigo. Então, se a gente está numa região que tem pedras, e a gente está e apesar de ser um abrigo muito sólido, mas ele tem poucas linhas de tiro disponíveis, a gente manobra para trás de uma floresta, que vai ter vai ter cobertura, vai ter mais linhas de tiro e vai ter um abrigo suficiente. Então a gente manobra, a gente sempre manobra, a gente nunca não manobra. E isso é fundamental. E isso é uma virtude nossa e a gente tem que reforçar isso. Um exemplo é aquela missão no Haiti, acho que foi uma das últimas que a gente fez, que foi a tomada de uma cidade, que a gente pousa o helicóptero, desce, e assim que a gente desce a gente abre linha porque a gente começa a receber fogo. Só que a posição em que a gente está é uma posição muito aberta, a gente começa a manobrar em cascata, ao mesmo tempo que a gente está avançando para cima do inimigo, a gente está andando ao redor da cidade procurando um ponto mais abrigado. Isso. Então, faz uma espiral ao redor da cidade até que a gente consegue entrar lá dentro. Não necessariamente, quando você está se movimentando e efetuando fogo, você está manobrando. Então, existe o fogo e movimento, que, se eu não me engano, acho que a Marinha define fogo e movimento. Enfim, as forças definem de forma diferente. E esse daqui não é um conceito que vem muito à prática do dia a dia da atividade dos caras. Mas, digamos que você vai ter fogo e você pode se movimentar para uma posição que seja pior. Ou você pode estar só se movimentando. Não, a gente vai sempre manobrar. Se a gente vai sair da posição que a gente está, a gente tem que sair para uma posição melhor. Sempre. E é por isso que a gente faz fogo em manobra e não fogo em movimento. Todo mundo aí, ou pelo menos a maioria, respondeu o nosso formulário e tinha essa pergunta. E essa é a resposta da pergunta. E a outra resposta da pergunta do que é uma patrulha é isso. A patrulha é sempre executada por uma subunidade. Ela nunca é executada por uma unidade. Não existe patrulha de divisão de exército. Não existe patrulha de brigada de exército. As patrulhas sempre vão ser executadas por subunidades e elas sempre vão ser de reconhecimento ou combate. O que é a tal do patrulhamento ao redor da base? Aquilo dali, na atividade policial, patrulha extensiva em que você sai andando, ou pode ser, no caso, a ação normal de sentinela. No caso, se for longe o suficiente da base, é uma patrulha de segurança. Você está buscando entrar em contato com o inimigo antes que ele entre em contato com a posição que você está a defender. Então é uma patrulha de combate, mas ela tem um sentido de defesa. A patrulha de reconhecimento pode ser justamente para avisar antes uma unidade que está na sua retaguarda que ela vai ser atacada. Então você fica avançado em um sentido de defesa. Então a patrulha ela pode agir em função da defesa de uma unidade ou de um dispositivo, mas ela sempre vai ser em si de combate ou de reconhecimento.
A principal coisa que a gente fazia no campo, na motorizada, é essa, tipo, ficar mais à frente da posição, esperando o combate para o teu combate alertar quem tá na tua retaguarda. Exato. É uma patrulha, mas o sentido é defesa. Mas em si, você não está defendendo nada. Mas você está servindo a defesa. Então, por que a gente treina? Para conseguir executar tudo isso da melhor forma possível. Como eu mostrei para vocês, a nossa atividade é a mais técnica possível. Não existe um grupo de arma 3 com uma atividade mais complexa que a nossa. Então, assim, dentro do que é aplicável na arma 3, a gente faz as coisas mais difíceis possíveis. Porque existem limitações de simulação que, por exemplo, se a galera fosse simular mergulho de combate, a atividade de mergulhar tem suas complexidades, mas a atividade de balizamento de cabeça de praia, não, isso, de cabeça de praia, ela não é complexa o suficiente no arma para justificar dizer que é uma atividade muito complexa de se fazer dentro do jogo. Enquanto a nossa, de balizamento de paraquedistas, é bastante técnica. Então, assim, tudo que a gente faz é bastante técnico, é bastante exigente, e a gente também tem que fazer o básico. Então não basta a gente só fazer essas coisas complexas se a gente não faz o básico bem feito. Normalmente o que vocês vão ver nas boas unidades de operações especiais de simulação, né, você vai ver que os caras fazem o básico bem, mas Avançado o eles não básico têm. bem feito. Exato, mas eles não têm atividades muito complexas. Então assim, eles têm que entrar, capturar alguém, tem que entrar, matar alguém, tem que chegar e destruir algo. A gente não. A gente tem que fazer cálculo para fazer o paraquedista cair no lugar certo, por exemplo. Então assim, a nossa atividade ela é mais complexa, então ela exige treinamento complexo e exige treinamento para executar o básico. E como eu falei, o nosso nível vai subir e eu quero que suba nesse sentido para que a gente consiga executar essas atividades. E a maior parte do que eu falei aqui não vou voltar a falar. Então assim, agradeço a presença de todos hoje. Vocês têm perguntas? Eu não tenho. Esse slide aí já. Tu já mandou, não foi? Ou não? Não. Pra olhar depois. Eu gravei Isso. também tudo. Tá. Ninguém tem perguntas? No princípio não, o Henrique, que é o único novato aqui. Cinema. Deixa eu ver se estou encerrando a gravação.